Você pensaria que Mabel Tanaka foi a heroína do filme de Hoppers, certo? Mas na verdade, essa garota é uma criminosa. Ela é a personagem que mais cometeu crimes em todo esse filme. E se você não acredita, prepare-se para ver todos os crimes que Mabel cometeu em Hoppers. No filme, ela foi apresentada para nós com aproximadamente 6 ou 7 anos de idade, e desde então, vimos que ela ficava escondida na sua sala para depois roubar os animais de estimação que havia na escola. E não foram só 2 ou 3. Ela encheu toda a sua mochila de animais porque acreditava que estava resgatando eles. O problema foi que, quando ela já estava saindo da escola, vários dos seus professores tentaram detê-la, e ao tentar fugir, ela chegou até a morder um deles. Para piorar a situação, dão a entender que não é a primeira vez que ela tenta roubar os animais. Então, pode-se dizer que ela já tinha alguma prática. Então, desde os seus 7 anos, Mabel já havia cometido os crimes de roubo de animais. Resistência à autoridade e agressão, o que lhe renderia mais 4 anos de prisão e uma multa de $7.000. Mas, por sorte para Mabel, ela era apenas uma menor de idade. Então, o que aconteceu foi que chamaram seus pais, e ela levou umas boas palmadas. Depois de toda essa confusão, ela decide ficar morando na casa da sua vovó. Assim, pode viver e aproveitar uma vida mais natural. De vez em quando, ela ia protestar contra o prefeito. Mas, por sorte, isso é considerado liberdade de expressão. O problema foi quando sua vovó faleceu. O prefeito queria construir sua estrada em cima de uma área natural, mas antes é preciso esclarecer uma coisa. Essa reserva natural não pertencia nem à sua avó, nem a ela. Lembremos que sua avó a encontrou depois de caminhar bastante pela floresta. Ou seja, a casa de Mabel está bem. O problema é que, quando já estão prestes a destruir o lago para começar a construção, Mabel pula a cerca para interromper os trabalhadores. E depois disso, ela fica bem no meio de onde tinham colocado a dinamite, assim os impedindo. Cara, isso já pode ser classificado como crime. Porque aqui Mabel já tinha 19 anos, aqui ela cometeu invasão ao pular a cerca. O que daria a ela 6 meses de prisão e uma multa de $1.000. Ela interferiu nas obras de construção, o que daria a ela mais 6 meses de prisão e $500 de multa. Depois, ela teve uma conduta imprudente ao ficar perto da dinamite, o que daria a ela 1 ano de prisão e uma multa de $2.000. Por sorte, eles só chamam a polícia para levá-la embora e pronto. Com a ajuda da sua professora, ela agora sabe que precisa de um castor para trazer mais animais para aquele lugar. Assim, eles não poderão destruí-lo para a construção. Mas depois de um tempo esperando, finalmente ela vê um castor passando. Então, começa a segui-lo. É aí que ela chega à Universidade de Beaverton, a mesma universidade em que ela estuda. O problema é que, como está fora do horário escolar, isso é considerado invasão. Depois disso, ela continua seguindo o castor. Assim, ela entra no que parece ser um depósito. Nesse lugar, inclusive, há portas com segurança extra para que ninguém possa entrar. Mas mesmo assim, ela força a entrada. E é isso, eles chegam aos laboratórios secretos. Para a sorte de Mabel, essa escola é a mesma em que ela estuda. Então, o mais provável é que não apresentem nenhuma acusação contra ela. Mas sim, provavelmente, apenas uma advertência da universidade. 30 horas de serviço comunitário e uma possível advertência de que, se no próximo semestre ela fizer algo assim de novo, será suspensa. Depois de conhecer o plano dos Hoppers que sua professora estava escondendo, ela decide usar essa tecnologia para levar um castor até a área que quer resgatar. E é assim que ela acaba roubando esse castor robô. Mas é claro, antes disso ela teve que causar uma bagunça no laboratório. E isso é considerado roubo de propriedade universitária, uso não autorizado de equipamento de pesquisa, interferência com a pesquisa científica e fuga dos funcionários do laboratório. Se isso tivesse sido em uma empresa privada, o mais provável é que Mabel teria que passar 6 anos na prisão e pagar uma multa de $15.000. Mas como se trata da universidade, o mais provável é que ela simplesmente seja expulsa e não possa mais se inscrever nunca mais. Depois, ela vai à floresta buscar um castor que a ajude a trazer animais de volta à reserva. E ela percebe que havia dispositivos que só os animais podiam ouvir, e foi por isso que os animais não estavam mais nessa reserva natural.
Então, Mabel decide destruir esse dispositivo para que os animais voltem. Isso poderia ser classificado como dano à propriedade ou vandalismo, mas como esse dispositivo era ilegal, muito provavelmente Mabel vai se livrar de ser multada por isso. Do que ela não se livra é do seguinte: o prefeito volta a colocar mais dispositivos para que os animais não voltem, e é assim que Mabel pede uma reunião com o Conselho dos Animais para pedir ajuda. Só que aqui as coisas saem do controle. O discurso que Mabel faz com que o Conselho dos Animais conspire junto com ela para assassinar o prefeito. Sim, já estamos falando de algo muito grave. O importante aqui é que ela tentou impedir o conselho de assassiná-lo e que apenas o assustassem. Então aqui a multa dela diminuiu bastante. Por isso, o crime dela ficou apenas como conspiração para intimidar um funcionário público, o que vai dar 1 ano de prisão e $1.000 de multa. E enquanto o conselho animal estava intimidando ela para que também concordasse com o assassinato do prefeito, Mabel esmaga a borboleta, rainha dos insetos, e acaba matando ela, o que seria classificado como homicídio, e dariam a ela 5 anos de prisão e uma multa de $10.000. Ela tenta salvar o prefeito de todos os animais que querem acabar com ele. Então, o grande plano dela é entrar no carro dele, depois intimidá-lo e privá-lo de sua liberdade, obrigando-o a ir à apresentação dela e cancelar a construção. Aqui eles cometeram invasão de veículos, sequestro, privação de liberdade e coerção. Tudo isso, amigos. Isso soma 28 anos de prisão e $40.000 de multa, já que estamos falando de um funcionário público, não de qualquer pessoa. E a situação ficou ainda pior. Como os animais começaram a perseguir o carro do prefeito, Mabel começou a se alterar. E, portanto, incomodava o prefeito enquanto ele dirigia, para que continuasse dirigindo muito mais rápido, e assim acabasse dirigindo de forma imprudente. Digamos que ela só foi cúmplice dessa direção imprudente. Por isso, ela receberia apenas 6 meses de prisão e uma multa de $500. Quando a doutora chega para tentar capturar a Mabel, Mabel rouba o dispositivo dela para poder se comunicar com os animais e os humanos. E aí, por causa desse roubo, nós aplicaríamos uma multa de $1.000 e 6 meses de prisão. Depois de uma grande perseguição, eles acabam em uma grande batida. Por isso, pode-se dizer que ela colocou a vida de várias pessoas em risco. Isso resultaria em uma pena de 1 ano de prisão e uma multa de $3.000, incluindo o ressarcimento pelos danos causados. Por fim, como o prefeito não quer cooperar, Mabel o ameaça e o intimida, gritando para os pássaros encontrarem e matarem ele. Isso seria considerado incitação à violência e intimidação, o que acrescentaria 6 anos de prisão e uma multa de $15.000 para o azar dela. Eles são capturados pelos animais e acabam trabalhando em equipe para conseguir sair e realizar um evento que acabaria resultando em uma tragédia. Mas ao tentar deter o impostor, ela acaba causando um incêndio florestal muito grave, o que coloca em risco a vida dos animais e até mesmo dos humanos. Então, por incêndio culposo, risco à população e dano ambiental. Mabel teria uma pena de 12 anos de prisão e uma multa de $40.000. Estão vendo? Eu disse para vocês. Mabel cometeu crimes como se fosse a vilã deste filme. No total, os crimes de Mabel incluem roubo de animais, 2 roubos de propriedade privada, resistência à autoridade, agressão a um professor e 2 invasões. Interferência em obras de construção, conduta imprudente perto de explosivos, invasão de edifício, manipulação de acesso, uso não autorizado de tecnologia experimental, interferência em pesquisa científica, evasão do pessoal de laboratório, conspiração para intimidar um funcionário público, homicídio, invasão de veículo, sequestro, privação ilegal de liberdade, coerção a funcionário público, cumplicidade em direção imprudente, colocar a vida de outras pessoas em perigo, incitação à violência, ameaças criminosas, incêndio culposo, colocar a população em risco, dano ambiental,
Isso daria um total de quanto? 74 anos de prisão, 134.500 dólares em multas, uma bronca dos pais. Umas palmadas lendárias por se comportar mal quando tinha 7 anos 30 horas de serviço comunitário universitário, expulsão permanente da Universidade de Beaverton, proibição de se aproximar de laboratórios científicos e uma ordem de restrição muito provável envolvendo o prefeito. Então sim, da próxima vez que alguém disser que Mabel é a heroína de Hoppers, lembrem-se que na verdade essa menina deveria estar em uma prisão de segurança máxima. E o mais louco de tudo é que ainda faltam os crimes dos vilões, como o prefeito, Titus e o Conselho Animal. Então, se você ainda não viu esse vídeo, fique ligado quando ele estiver pronto.